Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher e agora nós vamos dar continuidade à parte 2 da aula de métodos contraceptivos. Tá? Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre anticoncepção hormonal combinada, né? Que é um dos métodos aí considerados também reversíveis, né? Dentre eles, nós temos os anticoncepcionais orais combinados. Temos o anel vaginal anticoncepcional, o adesivo transdérmico e os injetáveis mensais combinados. Eu vou apresentar para vocês agora cada um desses métodos. Bom, então, vamos começar pelos anticoncepcionais orais combinados. Tá? Esses anticoncepcionais orais combinados são aqueles que contêm estrogênio e progestagênio no mesmo comprimido. E eles são classificados, né? Essas pílulas combinadas são classificadas como monofásicas, bifásicas e trifásicas. Monofásicas, que apresentam em todos os comprimidos as mesmas doses de estrogênio e progestagênio. Bifásicos, que apresentam duas doses diferentes de estrogênio e progestagênio. E trifásicos, que apresentam variações triplas nas doses dos hormônios. Bom, esses anticoncepcionais orais combinados também podem ser classificados de acordo com a dose estrogênica e a geração dos progestagênios. Então, eles podem ter dose de estrogênio baixa ou alta, e a geração do progestagênio pode ser de primeira, segunda ou terceira geração. Então, as formulações que existem aí disponíveis envolvem associações entre diferentes doses de estrogênio e progestagênio. Bom, o mecanismo de ação dos anticoncepcionais orais combinados é que eles agem bloqueando a ovulação. Os progestagênios, em associação com os estrogênios, impedem o pico do hormônio luteinizante, o LH, que é responsável pela ovulação. E é o principal mecanismo de ação dessas pílulas. Tá? Os efeitos acessórios são mudança do muco cervical, então eles promovem também essa mudança, dificultando a ascensão dos espermatozoides. Também diminuição de movimento das trompas e no endométrio torna ele hipotrófico, sem condição de sofrer a implantação do embrião. Tá? Bom, tem alguns efeitos adversos, esses anticoncepcionais orais combinados, tais como, por ordem de importância aí, os principais são náuseas, sangramento inesperado, mastalgia, cefaleia, ganho de peso e acne. Bom, o anel vaginal anticoncepcional é outro método contraceptivo hormonal combinado, só que é constituído de um anel flexível e transparente, com doses de hormônio do etinil estradiol e do etonogestrel, que estão distribuídos uniformemente no anel vaginal. Tá? Na sua forma de utilização tradicional, o anel vaginal deverá ser colocado pela própria paciente entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, tomando-se cuidado de associar o método de barreira nos primeiros 7 dias de uso. Tá? E aí, cada anel deve ser usado por um ciclo, tá? Com uma duração de 21 dias, tá? E após uma pausa de 7 dias, um novo anel deverá ser novamente colocado no mesmo horário em que foi colocado o anterior, tá bom? E o mecanismo de ação é a inibição da ovulação, tá? As vantagens, a principal vantagem é a facilidade de uso com apenas uma colocação mensal aí, e os benefícios são semelhantes aos referidos para o contraceptivo hormonal combinado oral, então ele regulariza a perda sanguínea, né, reduz o fluxo e a duração, diminui o risco de doença inflamatória pélvica e as contraindicações são de que o anel não deve ser indicado em algumas situações específicas, tipo na presença de estenose vaginal, na atrofia severa de vagina, em casos de prolapso de útero, em cistocele, retocele importantes. Né? Essas condições, durante o uso do anel, favorecem processos irritativos, infecciosos, e aí trazem maior chance de expulsão do anel. Tá?
Bom, o adesivo transdérmico é um sistema matricial com uma superfície de 20 centímetros quadrados que contém doses de hormônios e ocorre a liberação diária desses hormônios, né? Ele possui a mesma eficácia, contraindicações e perfil de efeitos adversos que os anticoncepcionais orais combinados. A principal vantagem é a comodidade de uso, né? O mecanismo de ação é igual a todos os anticoncepcionais hormonais combinados, né? Ou seja, ele inibe a ovulação, né? E o principal risco atribuído ao uso de anticoncepcionais hormonais combinados é o risco de tromboembolismo venoso, tá? Trombose venosa profunda e embolia pulmonar, previsto para a via oral e transdérmica. Bom, o adesivo transdérmico deve ser aplicado sobre pele limpa e seca no primeiro dia do ciclo, no primeiro domingo. Usar um adesivo a cada 7 dias e aí vai rodiziando semanalmente os locais de aplicação. Então, o abdômen inferior, a parte externa do braço, na parte superior das nádegas, no dorso superior, né? E aí a mulher utiliza por 3 semanas consecutivas, retirando o terceiro adesivo final dos 21 dias e aguarda o sangramento de privação, né? E o uso contínuo também sem pausa pode ser empregado. Os injetáveis mensais combinados possuem uma formulação semelhante à encontrada na pílula anticoncepcional oral combinada, contendo o estrogênio natural associado ao progestagênio, tá? O mecanismo de ação contraceptiva é o mesmo dos demais contraceptivos hormonais, né? Ou seja, impede a ovulação, tá? É, em relação às vantagens, são aí, não exige ação diária, é discreto, seu uso pode ser interrompido a qualquer momento, a fertilidade retorna em curto espaço de tempo, não interfere no prazer sexual, né? E os efeitos colaterais são a alteração do padrão da menstruação, o ganho de peso, cefaleia, vertigem, sensibilidade mamária, mas tem os benefícios, em que diminui a frequência e a intensidade das cólicas menstruais, pode prevenir uma anemia ferropriva, ajuda a prevenir a gravidez ectópica, o câncer de endométrio, câncer de ovário, cistos de ovário, doença inflamatória pélvica e doenças mamárias benignas aí, né? E a proteção anticoncepcional inicia no primeiro ciclo de uso, podendo ser usado desde a adolescência até os 50 anos, não necessitando de um período de pausa para descanso, né? Então, a indicação depende da preferência da paciente, indicação de uso, ausência de contraindicações, né? Bom, agora eu vou falar do método de anticoncepção com progestagênios, que são as pílulas de progestagênios, os contraceptivos injetáveis contendo apenas progestagênios e o implante contraceptivo subdérmico, tá? As pílulas de progestagênios, chamadas também de mini pílulas, contêm doses baixas de um progestagênio e administrada por via oral. E por não conterem o componente estrogênio, essas pílulas são indicadas preferencialmente em situações em que há contraindicação absoluta ou relativa para o uso de estrogênios, também por presença de efeitos adversos com o uso do estrogênio ou durante a amamentação, porque parece que ela não interfere na produção de leite, tá? O funcionamento básico dessas pílulas ocorre pelo espessamento do muco cervical, impedindo, portanto, a progressão do espermatozoide e redução da motilidade tubária, inibição da proliferação endometrial, determinando uma hipotrofia ou atrofia. E algumas preparações podem promover a inibição da ovulação, dependendo da dose e do tipo do progestagênio. Os benefícios apresentados por essas pílulas são a diminuição da dismenorreia, o menor risco de doença inflamatória pélvica, uma diminuição dos sintomas de tensão pré-menstrual e da mastalgia. O regime de uso é mais simples, fixo, todas as pílulas são iguais na aparência, na dosagem, não há intervalo livre da pílula, né? O retorno da fertilidade é imediato após a interrupção
E outra vantagem é a possibilidade de utilização em mulheres que têm contraindicação ou intolerância aos estrogênios, né? E em relação a contraindicações, praticamente todas as mulheres podem utilizar essas pílulas de forma segura e eficaz, inclusive mulheres que estejam amamentando, tá? E poderá haver assim alguns efeitos adversos, como alterações no padrão menstrual, desde amenorreia até sangramento frequente e irregular aí, né? Um aumento do tamanho dos folículos ovarianos com formação de cistos foliculares, né? Mas na quase totalidade regridem, não representam um problema importante, né? Nos casos em que acontece com frequência, aí é trocado o método, né? Bom, e os contraceptivos injetáveis contendo apenas progestagênios são preparações de liberação lenta, com duração de 2 a 3 meses, e o acetato de medroxiprogesterona de depósito é o preparado mais utilizado e estudado em vários países e amplamente disponível em nosso meio, né? A injeção dele contém 150 miligramas de acetato de medroxiprogesterona de depósito em 1 ml de solução aquosa e é aplicada a cada 90 dias, profundamente, nos músculos deltoides ou glúteos. Tá? Uma aplicação inibe a ovulação por pelo menos 14 semanas. Né? O mecanismo de ação é diferente dos outros métodos que contêm apenas progestagênio, porque além de alterar a espessura do endométrio e espessar o muco cervical, ele também bloqueia o pico do hormônio luteinizante, o LH, evitando assim a ovulação. Tá? Como vantagens aí temos a diminuição do risco de câncer endometrial, a anemia ferropriva, doença inflamatória pélvica, gestação ectópica, leiomiomas uterinos, né? E uma contraindicação absoluta aos injetáveis que contêm apenas progestagênio é o câncer de mama atual. Tá? Bom, em relação ao implante contraceptivo subdérmico, todos os implantes subdérmicos para uso clínico em humanos utilizam progestagênios. Tá? Esse método oferece uma excelente opção anticoncepcional para as mulheres que têm contraindicações para métodos hormonais combinados e é uma excelente alternativa para aquela mulher que deseja proteção contra a gravidez em longo prazo e que seja rapidamente reversível, né? O principal mecanismo de ação desses implantes, de uma forma geral, é a disfunção ovulatória, incluindo a anovulação com ou sem luteinização do folículo não rompido, né? E ovulação com defeito da fase lútea. Tá? A contracepção reversível de longa duração, através do implante, garante à usuária segurança com altas taxas de satisfação e continuidade de uso, sendo apropriado para a maioria das mulheres, incluindo as adolescentes. Né? As técnicas de inserção e remoção apropriadas são essenciais para a eficácia clínica e para a prevenção de complicações relacionadas ao implante do contraceptivo subdérmico. Né? O momento ideal para a inserção depende do uso prévio de métodos contraceptivos por parte da paciente, assim como da avaliação da conveniência clínica. Tá? Também existe um método de esterilização cirúrgica, que é considerado um método irreversível, né? E existe dentro deste método a esterilização cirúrgica feminina e a esterilização cirúrgica masculina. Tá? Bom, a laqueadura tubária, também conhecida como ligadura tubária, ligadura de trompas e anticoncepção cirúrgica voluntária, é um método de esterilização feminina que consiste em algum procedimento cirúrgico de oclusão da trompa de falópio, com a finalidade de interromper a sua permeabilidade e, consequentemente, a função do órgão, com um fim exclusivamente contraceptivo. Tá?
Então, consiste na obstrução mecânica das trompas, evitando assim que os espermatozoides migrem ao encontro do óvulo, impedindo a fertilização, tá? É um método muito eficaz e permanente. No primeiro ano após o procedimento, a taxa de gravidez é de 0,5 para 100 mulheres. Tá? 10 anos após o procedimento, a taxa é de 1,8 para 100 mulheres. E no Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, onde os recursos são limitados, a laqueadura tubária geralmente é realizada por meio da mini laparotomia, ou seja, por meio de uma pequena incisão cirúrgica abdominal transversa, de 3 a 5 centímetros na incisão, que é feita acima da linha dos pelos pubianos. Tá? E cada trompa é ligada e seccionada ou bloqueada com um grampo ou anel. Tá? Também existem outros tipos de procedimentos que são realizados, né, por laparotomia ou por videolaparotomia. Tá? Bom, as complicações aí são raras, mas dizem respeito à infecção e sangramento no local da incisão, infecção ou sangramento intraabdominal, lesão de órgãos pélvicos ou abdominais, reação alérgica ao anestésico, embolia pulmonar. Apesar de ser um método bastante eficaz, a laqueadura apresenta um alto índice de arrependimento. Cada vez mais aumenta a demanda para reversão de esterilização tubária. Né? A recanalização tubária é possível por microcirurgia. Né? Porém, o procedimento para reverter essa ligadura é difícil, caro, não está acessível para a maioria das mulheres. Né? Nesse sentido, é fundamental o papel do enfermeiro na atenção básica e no aconselhamento reprodutivo referente à ligadura tubária. Né? Bom, em relação à vasectomia, a esterilização masculina, ela é um procedimento de baixo risco. Consiste na interrupção dos ductos deferentes e não existe condição médica que seja contraindicação absoluta para o procedimento, tá? Após a realização do procedimento, o usuário deve ser orientado quanto à necessidade de uso de preservativo ou outros métodos contraceptivos durante os 3 meses seguintes à vasectomia. Tá? E recomenda-se também a realização de espermograma após 3 meses da realização do procedimento. Tá? É importante orientar que esse procedimento não altera a vida sexual do homem, não ocorre mudança no desejo e na potência sexual. Né? A única mudança após o procedimento é que o esperma ejaculado não vai conter mais espermatozoides. Tá? Não existe, então, uma contraindicação absoluta para a esterilização masculina. Ele só é contraindicado para homens que não atendam às condições obrigatórias para execução do procedimento, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei número 9.263 de 1996, que é a Lei do Planejamento Familiar. Nós vamos ver aí a seguir. Bom, então o artigo 10 da Lei 9.263 dispõe sobre os critérios e condições para a esterilização voluntária, tá? E diz que em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, é um período no qual será propiciada à pessoa interessada um acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo um aconselhamento pela equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce, tá? Então, esse é um dos critérios aí. Outro é o risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em um relatório e assinado por 2 médicos, tá? Bom, e em caso de reconhecimento da necessidade por contracepção, o enfermeiro, durante a consulta de enfermagem, poderá subsidiar a mulher ou o casal na escolha do método anticoncepcional, considerando em primeiro lugar as suas intenções reprodutivas e suas escolhas contraceptivas, respeitando as contraindicações relativas e absolutas de cada método e os critérios clínicos de elegibilidade. Né? Na consulta de enfermagem, é importante associar o histórico e a preferência individual
com um adequado levantamento de riscos cardiovasculares e comorbidades, patologias crônicas, uso de medicações, dentre outras, né? A escolha do método está condicionada a critérios de elegibilidade estipuladas pela Organização Mundial de Saúde, né? E o enfermeiro, atuando em equipe multiprofissional, é fundamental no processo de informações de cada método e da escolha adequada às necessidades de cada mulher, né? A atenção em anticoncepção também é norteada pela oferta de informações, de aconselhamento, visando a integralidade e a longitudinalidade do cuidado, com a apresentação de métodos e técnicas anticoncepcionais que são aceitos aí cientificamente, que não coloquem em risco a vida da saúde e a vida e a saúde das pessoas, né, num contexto aí de escolha livre e informada, né? Então, é imprescindível oferecer todas as opções de métodos contraceptivos nos serviços de saúde, respeitando as preferências da mulher, do casal, que devem se basear nos efeitos adversos, na facilidade do uso para a mulher ou para o casal, a reversibilidade, proteção contra ISTs, e HIV, fatores individuais como a fase da vida, as condições econômicas, clínicas, o padrão de comportamento sexual, desejos reprodutivos, fatores religiosos e culturais e sentimentos como medo, dúvidas e até a vergonha. Bom, e para finalizar, nunca se esquecer, somente o preservativo protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Levar sempre em consideração esse fato quando forem orientar os pacientes, as mulheres, nos seus diferentes ciclos de vida. Bom, essas são as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.